Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Giovana, eu sou membro da comissão organizadora do nosso curso de inverno. Eu sou mestranda do programa e hoje eu vou ser a moderadora das palestras do período da manhã. Agora eu vou chamar a nossa primeira palestrante para a gente dar início às atividades. A primeira aula vai ser ministrada pela doutora Ana Moro e o título dessa aula é Terapias com Anticorpos Monoclonais, ênfase na produção e aplicações. A doutora Ana, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestre em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília, PhD em Biologia Genética pela Universidade de São Paulo e tem pós-doutorado em Biologia Celular pela Universidade Studi di Torino da Itália. Atualmente, ela é pesquisadora científica do Instituto Butantan e diretora do Laboratório de Biofármacos. Tem experiência nas áreas de biotecnologia, imunologia aplicada e biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: anticorpos monoclonais, humanização de anticorpos monoclonais, anticorpos humanos terapêuticos, geração de linhagens celulares, cultivos celulares, metabolismo celular, desenvolvimento de processos. A doutora Ana Moro orienta alunos de pós-graduação pelo nosso programa de biotecnologia e também pelo programa de imunologia da Universidade de São Paulo. Bom, doutora, a palavra é sua e eu desejo a todos uma ótima palestra. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Giovana, pela apresentação. E vamos dar início, então, aqui à aula de hoje. Bom, dentro do tema que já foi... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá, ok. Então, dentro do tema de terapias com anticorpos monoclonais, na produção e aplicações, eu vou começar falando o que é, para alguém que ainda, como o programa ele é bastante abrangente, quem não conhece bem o que é um anticorpo, né? Essa proteína que tem esse formato de um Y, é chamada de... geralmente de GG, né, imunoglobulina do tipo G, e ela é um tetrâmero espelhado com duas cadeias pesadas, aqui representadas em azul, idênticas, e duas leves também idênticas. Dentro dessa, nesse formato de Y, então, essa molécula ela é bivalente. Ela tem dois lados iguais aqui de reconhecimento de um alvo. Uma molécula de anticorpo tem três regiões, domínios, aqui que compõem o que é chamado de região constante. Isso quer dizer que o gene não varia dentro da mesma subclasse, né, de imunoglobulina, e nas pontas, são regiões variáveis, duas idênticas, e dentro dessas regiões variáveis, nós temos segmentos hipervariáveis, que são aqui chamados esses CDRs, esses coloridos. Essa distribuição desses 6 segmentos hipervariáveis fazem com que seja enorme a quantidade de anticorpos disponíveis, gerados pelas nossas células. E, bom, essa é uma molécula chamada de GG, né, uma molécula completa de anticorpo, e como produtos, além de uma IgG completa, a gente tem também o que é chamado de fragmento FAB, que significa as regiões variáveis com a primeira da constante, ou então somente as regiões variáveis que tem o nome de SCFV. Bom, esses 6, então, CDRs, eles se localizam espacialmente de forma a abranger um antígeno, aqui representado por uma maçã, e isso faz com que esse reconhecimento, ele tenha uma assinatura molecular, ele reconheça mínimos detalhes, como aqui na maçã, cada diferença de cor na pele da maçã pode ser reconhecida por um CDR diferente. Esse tipo de reconhecimento que nós vemos aqui à direita nos coloridos, né, os CDRs coloridos com
um antígeno em branco, e nessa outra imagem abaixo, já distendido, esse reconhecimento ele é específico de uma forma de reconhecimento que a gente chama de chave-fechadura. Então, essa assinatura molecular faz com que anticorpos reconheçam alvos com uma especificidade muito grande, muito definida. Os anticorpos, eles são produzidos pelas células do nosso sangue, que são chamadas, e dos sangues dos animais todos, né, são chamadas de linfócitos B, é a única célula do nosso organismo que produz anticorpos, e nós temos muitos linfócitos B circulando, trilhão de linfócitos B, produzindo anticorpos diferentes, mas cada linfócito B, ele é selecionado para produzir somente um tipo de anticorpo. E é essa característica que faz com que seja possível gerar anticorpos chamados monoclonais. Bom, os anticorpos monoclonais, eles foram gerados inicialmente por essa tecnologia chamada de hibridomas, que foi desenvolvida por Kohler e Milstein. Em 75, eles ganharam um prêmio Nobel, mas não patentearam a tecnologia, porque não foi considerada de grande interesse para patente na época. E, através dessa tecnologia, então, o camundongo é imunizado com um antígeno qualquer, e nas células do baço e também dos gânglios desse camundongo são gerados os anticorpos específicos para esse antígeno. As células B, elas não são possíveis de serem mantidas em cultivo. Para que esses anticorpos sejam produzidos de forma indefinida, essas células precisam ser fusionadas com células de mieloma, que trazem a característica da reprodução ilimitada. Então, essa fusão acontece ao acaso. Eu tenho aqui uma mistura de células fusionadas, e são a fusão, o hibridoma de célula de mieloma com uma do baço, que vão produzir, então, os anticorpos. Aqui eu tenho representado em verde, que vem do mieloma, e fusionada com o anticorpo, com a célula do baço, então, uma célula B produzindo anticorpos na sua superfície. Essa mistura toda, ela precisa ser selecionada para que eu tenha, em pocinhos de uma placa, células únicas que vão gerar, então, os clones de um anticorpo único. Através de uma triagem e seleção, então, dessas células únicas, eu seleciono as de interesse, que depois podem ser expandidas em cultivos de maior escala. Através da caracterização, então, de cada um desses anticorpos e essa seleção, eu tenho uma caracterização pelo alvo, por afinidade, e esses anticorpos, eles têm a característica de especificidade ao alvo e também de homogeneidade, porque eles vêm de um único clone. E foi essa metodologia inicial que propiciou a que a gente tenha hoje vários produtos na clínica. Aqui nós temos um gráfico mostrando os anticorpos monoclonais aprovados desde o seu início até aqui 2021, aqui a previsão, né? Nos Estados Unidos, esse gráfico representa, mas são anticorpos que são aprovados também em outros países. E nesse gráfico de cima, nós temos uma divisão entre anticorpos em vermelho, os que são destinados à terapia de câncer, em azuis a outros usos que não sejam terapia com câncer. E no gráfico de baixo, no verde escuro, nós temos todos os produtos que são produzidos por células de mamíferos, a grande maioria. Em azul aqui, alguns poucos, que são os fragmentos, né, como o FAB ou SCFV, que podem ser gerados em micro-organismos, em bactérias.
E aqui em verdinho mais claro, só para representando anticorpos que foram aprovados no início, mas depois foram substituídos ou retirados do mercado. Esses produtos representam uma venda global em 2019 de 163 bilhões de dólares, o que é 70% de todos os produtos farmacêuticos. Então, vocês veem o impacto que anticorpos representam para a clínica e para o mercado. Os fatos sobre anticorpos monoclonais na clínica, então, nós temos mais de 100, nós chamamos os anticorpos monoclonais de MABs, né? Que são monoclonal antibodies, esse é um nome mais bastante utilizado. São mais de 100 aprovados, incluindo moléculas de fusão com FC. O que é uma molécula de fusão? Uma molécula de fusão é uma molécula em que eu tenho toda a região constante de um anticorpo, que vai formar, então, que vai ter o formato de um Y, e no lugar da região variável, eu tenho, por exemplo, o receptor de uma proteína, o receptor de uma interleucina, enfim, eu posso substituir numa engenharia molecular a região, então, variável por uma outra molécula que vai reconhecer especificamente alguma outra de interesse. Isso é chamado de molécula de fusão com FC, também tem o formato de Y e é produzido da mesma forma que os anticorpos. A indicação terapêutica, além de câncer, temos doenças autoimunes, várias outras doenças, nós vamos ver isso depois num outro gráfico. Anticorpos de vários tipos, a maioria tem o formato IgG, e eles podem ser apresentados como moléculas nuas, né, anticorpo por si, ou também conjugados. Nós vamos ver todos esses detalhes agora nos gráficos. Bom, em relação à distribuição dos MABs aprovados e que são produzidos nas células de mamíferos, a grande maioria aqui em azul, são moléculas completas de IgG, que incluem também aqui o laranja, que são biosimilares dos anticorpos na clínica. Nós temos alguns poucos bispecíficos, algumas moléculas de fusão, também moléculas biosimilares, já dessas moléculas de fusão, conjugados, que são chamados aqui de ADC, alguns poucos que são radiomarcados e poucos fragmentos ainda. São 3 ou 4 fragmentos de anticorpos. Em relação à forma e à estrutura, como já vimos, né, a maioria é IgG, e a representação de alguns poucos FAB e SCFV. E temos um nanobody aprovado na clínica atualmente. Nanobody é simplesmente uma região variável de uma única cadeia. Bom, esses anticorpos estão na clínica porque eles têm ações muito interessantes. Como eles agem, os anticorpos terapêuticos? Quando eles se ligam ao alvo, através, então, aqui nessa figura representada em amarelo pelos CDRs, eles são capazes de exercer diferentes funções. Eles podem neutralizar, por exemplo, uma toxina, uma bactéria, um vírus. Eles podem inibir ou ativar vias metabólicas dentro de uma célula. Eles podem marcar células para a morte através dessa ligação. E, além dessa ponta de ligação ao alvo, essa outra região FC, chamada de FC porque inicialmente era cristalizável, então o fator cristalizável do anticorpo, elas têm a capacidade de se ligar a receptores FC, que estão presentes em vários tipos celulares.
E, através desses dois tipos de ligação, os anticorpos exercem diferentes funções. Uma função bastante importante é essa chamada de citotoxicidade, e nós temos duas principais, que é a citotoxicidade celular, dependente de anticorpo, ou a citotoxicidade dependente de complemento. Como é que isso acontece? Bom, aqui nós temos a representação, então, de um anticorpo servindo de ponte, através do CDR se ligando a um patógeno, e através da região FC se ligando a um receptor FC numa célula do sistema imune. Representando aqui, por exemplo, um tumor, né, que é a célula-alvo, que eu tenho anticorpos que reconhecem um antígeno específico ou bastante representado numa célula tumoral, e quando esse anticorpo, então, ele se liga nesse alvo numa célula tumoral, ele pode, pela região FC, se ligar a uma molécula do sistema complemento, que é um sistema do sangue, que ativa uma cascata, que pode e desencadeia uma lise, né, através dessa várias etapas dessa cascata do complemento, essa célula tumoral é lisada. Ou, então, por essa outra via, a região FC se liga ao receptor FC numa célula que pode ser uma natural killer ou um neutrófilo, e essa célula, então, vai produzir grânulos que também provocam a lise dessa célula tumoral. Esses são dois mecanismos de citotoxicidade de célula tumoral que são bastante desejáveis, principalmente nos anticorpos dirigidos ao tratamento de câncer. Aqui um gráfico representando em relação à concentração de anticorpo e uma curva de citotoxicidade obtida por diferentes anticorpos. Bom, aqui nós vemos outras funções, né? Já vimos, então, o anticorpo servindo de ponte aqui nessa função de citotoxicidade, a DCC e CDC, pelo complemento. Ele também pode provocar a fagocitose, né? É uma fagocitose dependente de anticorpo, que também vai funcionar como uma ponte, também como a célula efetora, que vai ativar os lisossomos para fagocitar essa célula. Além disso, os anticorpos eles podem exercer sinais, por exemplo, de apoptose de uma célula tumoral, eles vão ativar vias intracelulares, promovendo a apoptose, ou eles podem também se ligar, bloquear sinais, né, através podem ser antígenos solúveis, que então deixam de se ligar à membrana de uma célula tumoral. Anticorpos, eles também podem exercer uma neutralização direta, aqui representando o assunto do momento, né, um vírus de SARS-CoV-2, com anticorpos neutralizantes, então, recobrindo as proteínas do spike, e então impedindo que esse vírus se ligue ao ACE2, e impedindo, então, a proliferação viral, aqui numa neutralização direta. No caso dos anticorpos bispecíficos, o que são esses anticorpos? Eles são anticorpos que se utilizam da propriedade dos anticorpos serem bivalentes. Como eles são bivalentes, eu posso ter dois anticorpos diferentes e produzir no laboratório anticorpos em que cada um dos lados reconheça um alvo diferente. Então, eu tenho um anticorpo aqui que reconhece uma célula tumoral e outro anticorpo que vai reconhecer, por exemplo, uma célula T, através do CD3. Através de engenharia de anticorpos, eu posso criar, então, um anticorpo bivalente que vai, então, funcionar como uma ponte entre duas células que eu vou colocar em contato e fazendo com que essa célula T exerça, então, as funções de lise e apoptose à célula tumoral.
Só que, além disso, ainda essa ponte pode ser uma ponte tripla, através da ligação da região FC com outras células que apresentam o receptor FC. Eu vou, então, através dessa ponte tripla, desencadear várias vias de ativação dirigidas a matar uma célula tumoral. São poucos, os anticorpos específicos não são muito fáceis de serem produzidos, existem poucos que estão aprovados para uso terapêutico. E também nós temos esses anticorpos que são chamados de ADCs, que são a sigla do Antibody Drug Conjugate, onde o anticorpo ele é conjugado com pode ser uma toxina, pode ser um radiofármaco, de maneira com que, quando esse anticorpo ele se liga ao alvo, ele vai carregar, como se ele carregasse na sua mochilinha, toxinas. Então, em vez de, por exemplo, uma terapia uma quimioterapia que vai exercer a sua função de maneira sistêmica no organismo, quando essa quimioterapia está associada a um anticorpo, ela vai se dirigir exatamente aonde o anticorpo se liga. Então, a citotoxicidade vai ser exercida no local desejado. Bom, um tema do momento são os anticorpos monoclonais imunomoduladores, que representam um sucesso bastante grande em alguns tipos de tumor. Já existem todos esses aqui, vários aprovados no mercado. E como que eles funcionam? O nosso sistema imune apresenta checkpoints, né, no estado fisiológico. Esses checkpoints, eles são reguladores da ativação, eles previnem a autoimunidade, fazem com que nós reconhecemos como próprio o que é nosso, né, criando uma tolerância, e, então impedindo a autoimunidade. Só que a resposta imune contra o câncer, ela é inibida por esses checkpoints, porque as células cancerosas, elas são próprias, né, elas não são estranhas. E o que esses anticorpos monoclonais fazem? Eles desativam esses checkpoints, fazendo com que o sistema imune fique ativado para reconhecer, então, as células tumorais como estranhas e destruindo, então, as células tumorais. Estou passando muito rapidamente porque são vários assuntos para abordar na aula, para dar uma pincelada de tudo. Outro assunto que é bastante atual são essas CAR T-cells, que é uma imunoterapia com essas células T, que são retiradas, então, de um paciente. Elas são transfectadas com vetor retroviral, para apresentar, então, na sua superfície, esses antígenos quiméricos. E depois essas células são reinjetadas no paciente. O ponto aqui que nos interessa é que o que faz o reconhecimento dessas células, das CAR, né, das células CAR, é o SCFV. Então, são regiões variáveis de um anticorpo selecionado. No caso aqui é um CD19 para tratamento de uma leucemia. Bom, nós vimos vários exemplos aqui de anticorpos dirigidos para câncer. Ainda eles representam a maioria dos anticorpos aprovados, aqui nós vemos em azul, mas nós temos também uma representação grande de anticorpos dirigidos para doenças autoimunes, e várias outras doenças hoje estão sendo tratadas com anticorpos monoclonais. Doenças genéticas, hematológicas, degeneração macular, doenças infecciosas, asma, cardiovasculares, osteoporose. Tem uma gama enorme de anticorpos em desenvolvimento para vários tipos de
nós temos os anticorpos murinos, né, que são aqueles representados pelos hibridomas. Hoje eles foram os primeiros, mas eles foram sendo substituídos, e ainda existem poucos no mercado que foram substituídos pelos anticorpos quiméricos, humanizados e humanos. Nós vamos ver um pouco mais de detalhe em seguida. Aqui é só um quadro para ver no caso de tratamento, outra finalidade, tratamento de doenças infecciosas, que nós temos alguns anticorpos aprovados, mais recentemente anticorpos aprovados para o vírus Ebola, para HIV, e temos ensaios clínicos para anticorpos para Staphylo aureus, para HIV, e temos anticorpos sendo usados no tratamento da Covid-19. Né? Bom, nós falamos dos anticorpos murinos, né, derivados do hibridoma, que foram os primeiros, aqui a gente vê essa linha do tempo. Agora, para um uso clínico, os anticorpos murinos, eles são anticorpos heterólogos, e eles podem desencadear reações indesejáveis. E, então, para que esses anticorpos esses produtos tivessem sucesso na terapia, houve toda uma tecnologia, um desenvolvimento de tecnologia ao longo do tempo, propiciando, então, que nós chegássemos a anticorpos totalmente humanos, né? Nós vemos aqui em vermelho, embaixo, um anticorpo murino, completamente murino. Eles foram primeiro substituídos pelos quiméricos. O quimérico é um anticorpo em que eu tenho toda a região constante vinda de genes humanos e a região variável, então, vindo de um anticorpo murino original. Depois, anticorpos humanizados, onde somente os CDRs eram mantidos na forma murina e todo o restante na forma humana, até que nós temos vários anticorpos totalmente humanos hoje, né? Nós vemos aqui nessa distribuição que anticorpos humanos, aqui em laranja, já são bastante representados nos anticorpos em uso clínico. E como que esses anticorpos humanos podem ser gerados? Eles podem ser derivados de sistemas de display, né? O phage display é o mais comum, derivados de animais transgênicos ou por essa técnica de single cell sorting do sangue, derivados do sangue periférico humano. Vamos ver um pouco de detalhe dessas metodologias, né? A partir, então, da tecnologia de phage display, o sangue é coletado, né, de pessoas, porque nós queremos anticorpos humanos. Essas células são separadas, é extraído o RNA, que é utilizado, então, para a síntese de cDNA dos genes das imunoglobulinas, né? São usados primers específicos para a seleção desses genes. E, então, são construídas bibliotecas, que podem ser bibliotecas só da cadeia leve, só da cadeia pesada, ou biblioteca chamada de FAB. Essas bibliotecas, elas são, no caso do phage display, elas são apresentadas, então, por fagos, né? Esses fagos têm essa propriedade de apresentarem na sua superfície um FAB, ou uma cadeia pesada ou leve de um anticorpo, depende da biblioteca que está sendo formada, e cada fago apresenta um único FAB na sua superfície. O conjunto, então, desses vetores que apresentam esses genes, né, que nós temos a cadeia pesada e a leve, né, que são distribuídas ao acaso, então esse pareamento acontece ao acaso nessas bibliotecas. Esse conjunto, então, forma essa biblioteca, que esses vetores são transformados em E. coli, e através de um fago auxiliador, então eles podem ser apresentados na superfície desses fagos. O fato deles serem apresentados na superfície propicia que eles possam ser
levados a uma triagem de ligação a um antígeno. Então, através dessa ligação ao antígeno, o fago de interesse é selecionado e eles podem ser isolados, então, gerando anticorpos que são únicos, né, monoclonais, através, então, dessa tecnologia. Pode ser phage display, pode ser RNA display, pode ser Yeast display, tem vários tipos de display disponíveis, metodologias diferentes. Os anticorpos humanos, eles também podem ser derivados de animais transgênicos, né? Que nos representamos anticorpos, os que estão na clínica, eles vêm de camundongos transgênicos. Existem poucas empresas no mundo que dispõem desses camundongos, que foram gerados da seguinte forma: nas células embriônicas, né, existem então os genes que vão sintetizar as cadeias dos anticorpos, leve e pesada. A cadeia leve e pesada, elas são sintetizadas por genes que estão em cromossomos diferentes. Então, esses dois cromossomos, primeiramente, eles têm os genes dos anticorpos inativados e são substituídos por os genes da cadeia pesada, aqui em H, e da cadeia leve, genes humanos, e através, então, do acasalamento e seleção desses camundongos, são gerados, então, no final, foram gerados camundongos em que os genes das imunoglobulinas próprias estão inativados e esses camundongos, então, produzem, quando imunizados, anticorpos que são provenientes de genes humanos. Então, esses camundongos, eles podem ser imunizados com qualquer antígeno de interesse pela metodologia original do hibridoma, que nós vimos anteriormente, e gerar, então, anticorpos que são humanos. Hoje nós temos também anticorpos humanos sendo produzidos existem empresas produzindo anticorpos humanos em vacas e em porcos. E também temos, mais recentemente, essa metodologia que é chamada de single cell sorting, porque eu seleciono células únicas, células B únicas. Como é que isso acontece? Essa metodologia, ela é utilizada principalmente, né, para anticorpos, para doenças infecciosas, porque uma pessoa, ela não pode ser imunizada com um antígeno qualquer. Então, são pessoas que foram infectadas, né, com um vírus, uma bactéria, enfim, com agente infectante, ou então elas podem ter sido vacinadas, né? Então, no sangue dessas pessoas, eu encontro linfócitos B que sintetizam anticorpos que são específicos para esse determinado organismo, né? Um vírus ou uma bactéria. Só que no caso, dentro das pessoas, né, esses anticorpos, quando eles são ativos, quando eles são funcionais, eles bloqueiam agentes infecciosos. Então, eles representam o ponto de partida para a geração desses anticorpos humanos. Na população, então, eu tenho uma grande variedade de anticorpos numa população vacinada, por exemplo, agora as pessoas todas que estão sendo vacinadas contra o SARS-CoV-2, e eu posso coletar sangue dessas pessoas e separar células mononucleares dessas pessoas. Essas células, elas são um pool, né, uma população de células B, que só algumas vão, aqui representada, por exemplo, em cores, em vermelho, em bordô, anticorpos de interesse no meio desse monte de anticorpos que estão sendo produzidos para várias outras finalidades.
eu preciso pescar um linfócito B que produza um anticorpo de interesse. Como é que isso é feito? Bom, através da coleta de sangue, primeiro são separadas as células mononucleares, e eu me utilizo de fluoróforos para marcar, através de uma imunofenotipagem, em geral uma imunofenotipagem tripla, onde eu marco células B com iscas específicas, né, utilizando, então, de antígenos, representando aqui, eu tenho uma molécula spike, mas pode ser qualquer outro vírus, uma bactéria, uma toxina, então, que pode ser marcada, fluoróforo, através do citômetro de fluxo. Eu identifico, então, qual é a população que está sendo marcada com esses fluoróforos que foram determinados, e toda essa população de células B, então, elas são sorteadas. Então, através desse sorting, eu me utilizo de um citômetro de fluxo que tenha essa capacidade de fazer o sorting. Isso significa isolar as células que estão marcadas com esses fluoróforos uma a uma. Então, através de lasers específicos para esses fluoróforos, as células que não estão marcadas, elas são descartadas, e as células que estão marcadas, então, nessa população selecionada, elas são distribuídas uma a uma, para, então, que eu tenha anticorpos que sejam monoclonais. Elas são distribuídas em placas de 96, cada uma desse linfócito B distribuído aqui num pocinho da placa, ele tem o seu RNA extraído, o cDNA produzido, e através são várias sequências de PCRs, então eu sintetizo os genes das cadeias variáveis, da pesada, que é chamada de gama, e da cadeia leve. A cadeia leve, ela pode ser de dois tipos diferentes, ela pode ser de um tipo chamado kappa ou lambda. Eu não sei esse anticorpo se ele vem com uma cadeia kappa ou lambda, então eu preciso fazer a síntese a PCR específica com primers para cada uma dessas três possibilidades. E vai funcionar se eu tenho um anticorpo. Por exemplo, eu vejo aqui nesse gel um anticorpo que eu tenho a cadeia pesada e uma kappa, e nesse outro exemplo, a cadeia pesada e uma lambda. E então, depois, através do sequenciamento, eu identifico as sequências de interesse, e através dessas sequências de interesse, que estão aqui representadas pelas regiões variáveis pesada e leve, eu preciso clonar em vetores que são utilizados para cotransfectar, então, células numa transfecção chamada de transitória. Então, em cada uma dessas garrafas de cultivo, eu tenho uma transfecção diferente, produzindo um anticorpo diferente. E depois de expressos e purificados, esses anticorpos são utilizados em ensaios, para eu saber cada um daqueles anticorpos, como é que ele se liga ao alvo, com qual afinidade, se eles são capazes de neutralizar um vírus, uma toxina, como é que ele se liga a uma bactéria, enfim, qual a função desejada para cada um desses anticorpos. Então, vocês têm uma ideia de que é um trabalho muito, muito extenso para a geração desses anticorpos monoclonais humanos. Então, por essa técnica, todas as técnicas também são bastante trabalhosas. Bom, o que eu tenho no final, através depois dessa expressão transitória, né, eu realizo vários ensaios através das técnicas de ELISA, Western blot, de ressonância plasmônica de superfície, capacidade de neutralização, enfim, identificação de epítopos, e até testes pré-clínicos para selecionar anticorpos de interesse.
Porque o que eu tenho no desenvolvimento de MABs, né, depois que eu defini qual a condição, qual eu quero um MAB específico para qual situação, que eu defino o alvo, que eu tenho esse MAB gerado por alguma dessas metodologias que foram descritas, no final de cada uma delas, o que eu tenho? Eu não tenho o anticorpo inteiro, eu tenho simplesmente os genes da cadeia, da região variável, da cadeia leve e da cadeia pesada. Mesmo através, depois, dos animais transgênicos, porque esses anticorpos, eles são selecionados através de hibridomas, mas eu preciso clonar esses anticorpos, então, numa célula de mamífero, para levar à produção. Então, eu vou partir para uma outra etapa que se chama geração de linhagens celulares. Aqui é uma outra sequência bastante extensa também, onde eu começo com aqui as regiões variáveis, que são completadas com as regiões constantes da cadeia pesada e da leve dos anticorpos. São 2 genes, então, que são clonados num vetor e são transfectados. A célula CHO é a célula mais utilizada para a produção de MABs. Em geral, eu utilizo uma seleção dupla, porque são 2 genes, e através, então, dessa transfecção, eu obtenho, e da seleção, né, eu obtenho uma população estável, mas ela é mista, né? E eu preciso, então, selecionar os clones. Isso pode ser feito através de alguma metodologia. Aqui eu estou representando, então, o plaqueamento dessa população em meio semissólido, que pode ser utilizado, então, nesse aparelho, que é um robô, que identifica, através de fluorescência, os clones que são mais produtivos. Bom, cada clone é distribuído isoladamente num pocinho de uma placa de 96. Essas células vão crescendo, então elas vão precisando de mais espaço, vão sendo transferidas para espaços maiores, e eu vou diminuindo o número, né? Porque aqui eu posso começar com 500 clones, e eu preciso fazer uma seleção a cada uma dessas etapas. Uma seleção que é baseada no crescimento celular, na viabilidade e também na expressão do anticorpo, como cada clone é capaz de produzir quanto de anticorpo. Depois há uma transferência para cultivo agitado, células que são capazes, então, de crescer em cultivo agitado, onde eu posso avaliar a produtividade específica e gerar uma quantidade, um volume de anticorpo de sobrenadante para purificar. E esse anticorpo purificado é utilizado, então, para as análises bioquímicas e funcionais, onde eu seleciono clones que vão para um teste de estabilidade, até que eu tenha, no final, um clone principal escolhido, ou, enfim, e 2 ou 3 principais para serem desenvolvidos, então, num processo de produção. Para dar um exemplo aqui dos anticorpos anti-SARS-CoV-2, muitos estão em fase de desenvolvimento, tem alguns poucos que estão aprovados para uso emergencial, e muitos em ensaio clínico. A plataforma de quem está desenvolvendo anticorpos anti-SARS-CoV-2 e relata qual é a plataforma, elas estão identificadas em aproximadamente 70% desses MABs, 48% são derivados de células B, de pacientes ou vacinados, né, pelo método de single cell sorting, 27% derivados de métodos in vitro, aqui como fez display, e 25% de animais transgênicos. E algumas empresas utilizam 2 ou 3 métodos simultâneos para aumentar a chance de sucesso. Aqui eu apresento um fluxograma para a produção, então, dos anticorpos, né, que eles já foram humanizados, são humanos, geraram as linhagens recombinantes, o clone foi selecionado, foram gerados os bancos de células de pesquisa, e então é desenvolvido um processo de produção, são gerados os bancos
de células, né, o mestre e o banco de células de trabalho, para, então, a produção desses MABs terapêuticos. Eles têm que passar, então, por todo um controle de qualidade específico para esse tipo de produto. Bom, em relação, então, ao processo de produção, existe uma etapa do desenvolvimento celular, onde, quando eu identifico os clones principais, eu já posso realizar uma caracterização metabólica dessa célula e utilizar esses dados para a estratégia de cultivo, né? Qual o tipo de bioreator que vai ser utilizado, qual o modo de operação, a formulação de meio de cultura. Os MABs terapêuticos, eles são cultivados em meios de cultura quimicamente definidos, sem agente de seleção nenhum, sem soro fetal, são meios definidos, então, que são utilizados para a produção dos anticorpos. E precisam ser desenvolvidos as metodologias de produção, tanto para cultivo, né, para o upstream, como para o downstream, para purificação. E o que se deseja é um balanço entre o máximo rendimento, né, de produtividade com o grau de pureza exigido, que é praticamente 100%, né, de 99% de grau de pureza exigido no controle de qualidade para esse tipo de produto. Também precisa ser desenvolvido qual o método de formulação. Isso tem relação com a forma de administração. A maioria dos MABs, eles são injetáveis, né? Então, a forma de distribuição é através de uma injeção parenteral, mas existem alguns MABs que são administrados de forma subcutânea atualmente. E para SARS-CoV-2 estão sendo desenvolvidos MABs para uso intranasal também. Mas isso não tem nenhum aprovado ainda com essa via de administração. Bom, entre os modos, a gente vai se basear no modo básico de cultivo de células de mamíferos. Para anticorpos, o método mais utilizado de produção pelas empresas é o método de fed-batch. Nessa batelada alimentada, então, o cultivo ele acontece por uns 15 dias. Anticorpos são moléculas relativamente estáveis, então elas podem permanecer esse tempo em cultivo, e durante esses 15 dias, então, através da adição dos feeds, né, da alimentação, o anticorpo se acumula, são produções bastante são produtivas, né? Hoje, anticorpos são produzidos assim da ordem de algumas gramas por litro de cultura, né? De 10 gramas por litro nessa produção. E também tem sido utilizado métodos de perfusão mais recentemente, também para a produção de anticorpos monoclonais, que são métodos onde os nutrientes são fornecidos ao mesmo tempo em que os resíduos são eliminados. Bom, os métodos de cultivo, eles têm grande importância no desenvolvimento dos processos, porque muitos dos problemas de qualidade que os anticorpos representam, muitas vezes falhas nos ensaios clínicos, eles são derivados dos métodos de produção. Então, pode haver, por exemplo, a deaminação, a oxidação de anticorpos, que dependem da estabilidade da linhagem celular, de alterações no processo que modificam o pH.
Pode haver anticorpos agregantes, são anticorpos péssimos, né? Eles não podem agregar para serem anticorpos com sucesso terapêutico. A glicosilação, existem resíduos de glicosilação nos anticorpos, e essa glicosilação, eu não tenho tempo nessa aula de adentrar o assunto, mas ela é bastante importante em várias funções dos anticorpos, e o estresse celular, a alteração, os meios de cultura, eles exercem, podem exercer modificações na glicosilação, que é uma parte bastante importante. Então, é pequena, mas muito importante nos anticorpos. Eu desejo evitar também que os anticorpos se fragmentem, que haja alteração. Todas essas estruturas dos anticorpos, desses domínios, eles se mantêm presos por pontes de sulfeto. Então, a manutenção da estrutura do anticorpo depende muito, então, do tipo de cultivo. Aqui no processo, então, de produção industrial, a partir do banco de células, né, do banco mestre, do banco de trabalho, uma ampola é descongelada e ela é cultivada primeiro em frascos T ou em frascos Erlenmeyer, né, são os primeiros passos em pequena escala para a formação do inóculo. Esse inóculo, depois, ele é passado para um bioreator, bioreatores chamados, o trem de produção, bioreatores sementes, que vão aumentando de volume até o bioreator final de produção. Então, nesses iniciais, o que a gente espera é que as células cresçam. E no final, então, é que vai acontecer, se é um caso de fed-batch, o fed-batch vai acontecer no bioreator de produção final. Essa é a etapa de cultivo celular, e depois os anticorpos estão presentes no sobrenadante e eles precisam ser isolados das células por métodos de centrifugação ou por filtração em membranas, né, por profundidade em membranas. E esse processamento upstream termina com o cultivo, com o sobrenadante, então, já desprovido das células e dos debris. Esse sobrenadante, então, limpo, ele entra no processamento downstream, que é a produção. Os anticorpos são purificados. Uma primeira cromatografia é uma cromatografia de captura e proteína A, que é bastante eficiente e já concentra bastante os anticorpos, e depois eles passam, em geral, por 2 outras cromatografias, que são, em geral, de trocas iônicas, catiônica e aniônica, para remoção de DNA residual, para remoção de outras proteínas derivadas da célula hospedeira, enfim, contaminantes que possam estar presentes, até que a gente chegue no final com uma purificação de 99% a 100%. Existem também 2 etapas de remoção viral, uma aqui através de um shift de pH, depois da proteína A, e uma filtração viral mais aqui no final. Depois existe uma etapa de troca de tampão, acondicionamento, a formulação, né, no tampão de formulação, e o bulk que pode, então, ir para ampolamento. São utilizados, as indústrias mais tradicionais usam os bioreatores, né, em sistema de ácido inoxidável, mas os sistemas mais modernos são esses sistemas que são single use, onde dentro de uma carcaça de aço inoxidável é introduzida uma bolsa plástica que é única para cada cultivo. Então, isso facilita que eu não tenha que lavar o tanque a cada processamento.
Então, aqui fotos, né, de bioreatores em empresas single use, aqui com a gente vê aqui a portinha fechada e aqui a portinha aberta, vendo aqui o cultivo dentro dessa bolsa plástica. Isso para representar um esquema de uma fábrica, né, de o que deve conter uma fábrica para a produção de MABs. Ela precisa ter são salas independentes para o cultivo do inóculo, para preparo de meios e tampões, né? Tanto em pequena escala como em larga escala, um espaço para o estoque desses tampões. Depois do inóculo, eu tenho o cultivo em pequena escala, né? Para a produção do inóculo, e o cultivo celular em larga escala até o final. E depois, então, a separação do sobrenadante limpo, que é levado, então, à purificação. Então, esse é um esquema são vários outros compartimentos, mas esses são os principais num desenho de uma planta de MAPS. Vocês já devem ter visto, né, que os anticorpos eles têm os nomes estranhos, né, e parece, não, por que esses nomes estão esquisitos? Tem muita lógica na nomenclatura dos anticorpos monoclonais. E o único prefixo que é de livre escolha é o início, são as primeiras letras. Depois se segue as letras que identificam o alvo. Se eu tenho um T ou um TU, significa que é um anticorpo dirigido a um tumor. O LI é um imunomodulador. O VI é um vírus. CI é uma interleucina. Ou anticorpos para osteoporose dirigidos a ossos, eles têm OS. Então, essas letras, elas identificam qual é o alvo do anticorpo. Depois, eu tenho qual é a natureza. Se ele é murino, é MO, se ele é quimérico, é X, se ele é humanizado, é ZU. E também existem alguns anticorpos, uma nomenclatura para anticorpos veterinários, o VET. E, no final, o MAP. Então, por exemplo, o rituximab, eu sei que ele é um anticorpo quimérico dirigido a um tumor. E só o início é que é de livre escolha. O palivizumab, que é um anticorpo dirigido a um vírus sincicial respiratório, ele é humanizado, dirigido a um vírus, né, com esse nome. Então, a nomenclatura, ela tem eu posso identificar pelo nome qual é a natureza do anticorpo e a qual alvo ele é dirigido. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha perguntas e gostaria de dizer que aqui no Laboratório de Biofármacos do Instituto Butantan, nós trabalhamos com anticorpos humanos derivados de single cell sorting, anticorpos humanos derivados de phage display, trabalhamos na humanização de anticorpos monoclonais, através de anticorpos originalmente murinos, desenvolvimento de linhagens celulares, nós fazemos a caracterização e ensaios de anticorpos monoclonais, que são desenvolvidos de acordo com o alvo a qual ele se dirige, e também desenvolvimento de processos em bioreatores. Aqui estão os meus e-mails, e eu agradeço a atenção de vocês. Ana, gostaria de agradecer em nome de toda a comissão pela sua participação e por essa palestra, que foi muito enriquecedora. Agora a gente vai ter um momento para responder as perguntas que vieram dos alunos. Aí eu peço para a Tatícia que compartilhe as perguntas na tela, para que a gente tenha acesso.
Acho que a Tatícia já vai colocar, mas eu encontrei uma aqui pelos comentários. Tem uma pergunta da Juliana, que é a seguinte: os anticorpos biespecíficos podem ser utilizados para controle de doenças autoimunes também? Olha, os anticorpos biespecíficos que estão aprovados, eles são dirigidos para câncer, porque eles têm a função de atuarem como pontes, né? Onde um dos lados ele vai reconhecer a célula tumoral e do outro lado uma célula citotóxica, né? Uma célula que vai exercer uma atividade citotóxica. No caso das doenças autoimunes, os anticorpos, a gente não deseja que eles exerçam atividade citotóxica. Tá? É outro mecanismo de ação. Por exemplo, se a gente pegar o anticorpo anti-TNF, ele vai se ligar ao TNF, que é uma molécula grande causadora de processos autoimunes. Eu quero inibir as vias aos quais o TNF está associado, as vias intracelulares. Nesse caso, eu não desejo que um anticorpo para uma doença autoimune seja citotóxico. Inclusive, eu posso trabalhar na engenharia dos anticorpos, porque também não tive tempo de falar, a região FC, quando ela se liga ao FC gama, ela pode tanto ativar, existem vários tipos de receptores do FC gama, não é um único. E ela pode tanto, tem o FC gama 1, 2, 2A, 2B, o 3, e elas podem ativar ou inibir as vias celulares, dependendo de qual tipo de receptor gama está presente nesse anticorpo. E, em geral, para os anticorpos de doenças autoimunes, eu posso escolher anticorpos que não sejam ativadores da região FC. Que isso não é desejado para os anticorpos de doença autoimune. Mas ela perguntou dos biespecíficos, né? No caso isso para dizer só que não é atividade citotóxica que é desejado desses anticorpos. Uhum. A gente poderia imaginar, por exemplo, um anticorpo biespecífico que cada um dos lados reconhecesse um alvo diferente se ele seria mais potente, por exemplo, reconhecendo um TNF, reconhecendo uma outra molécula que atua, por exemplo, em doença autoimune. Em princípio, não é impossível, mas precisaria ter um estudo para ver qual a probabilidade desse anticorpo ter mais sucesso do que um anticorpo bivalente. Uhum. Certo. Vou para uma próxima pergunta aqui. Porque também, só um outro comentário, que o anticorpo bivalente, ele pode ter não é que a afinidade seja maior, mas ele pode ter o tempo de permanência, né? Os anticorpos são moléculas que eles podem ficar circulando por semanas no sangue, né? E essa também é uma função que é trabalhada no desenvolvimento de anticorpos. E quando ele é bivalente, a chance dele permanecer em circulação por mais tempo é maior. Uhum. Ok. Próxima pergunta da Cibele dos Santos. O que é necessário para desenvolver a indústria de produção de anticorpos nacionais? Essa é uma pergunta bastante capciosa, Cibele. Por que nós estamos tão atrasados, né? Hoje nós temos, quer dizer, houve um princípio de desenvolvimento de indústria de anticorpos. Você fala de anticorpos nacionais, quer dizer, eu imagino que é indústria nacional, né?
Imagino que sim também. Isso que você quer dizer, que a gente pode gerar anticorpos nacionais também, quer dizer, vários laboratórios trabalham aí com o desenvolvimento de anticorpos. Mas para a indústria nacional, há poucos anos atrás, quando se começou o desenvolvimento de biosimilares, isso levou a uma ideia de que a indústria nacional iria se desenvolver. Nós temos pouquíssimos exemplos, pouquíssimos, raros, com menos que os dedos de uma mão, para contar a indústria nacional que tenha a capacidade de produzir anticorpos, né? Por que isso é difícil? Bom, são processos bastante caros, e as indústrias precisam ter, por que elas são atraídas mais pelos biosimilares? Porque são anticorpos que já estão provados na clínica, né? O desenvolvimento de anticorpos novos, ele é sempre um risco, né? E as indústrias, em geral, não querem correr muitos riscos financeiros. Então, o que acontece por exemplo, nos países que têm produção, Estados Unidos, Europa, Ásia, tem muitos anticorpos. A Ásia se desenvolveu bastante na indústria de anticorpos. Muitas vezes eles se baseiam eles compram desenvolvimentos de pequenas empresas, de startups, que é outra coisa que nos falta aqui, né? De alunos que se disponham a ser empreendedores, que criem empresas e que tenham em mente o desenvolvimento de produtos. Ou moléculas que sejam desenvolvidas na universidade, né? Moléculas que sejam promissoras para serem levadas à produção. Então, é todo um encadeamento vamos dizer, de dificuldades, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de sair da bancada. Tem muita coisa feita em bancada no Brasil, a gente é muito rico em fazer trabalhos, pesquisas em bancada, mas a gente precisa, e esse programa de biotecnologia deveria servir bastante para isso, para sair da bancada e para escalas maiores, né? O desenvolvimento, ou pelo menos o desenvolvimento de processos, né? Então, são várias fases que dificultam a indústria. Nessas indústrias nacionais, o que estão atuando na produção de anticorpos, elas compraram tecnologias prontas, elas fizeram tech transfer de empresas no exterior, né? Mas o que elas compram, na verdade, são os processos prontos, né, que são transferidos, e elas compram, essa aquisição é a partir do banco de células. Elas acabam não tendo autonomia na derivação dos anticorpos, né, através de cell sorting, de hibridomas, elas compram já o banco de células prontas e o tech transfer. Assim que são... Mas o que é necessário, você pergunta? São necessários, quer dizer, são políticas públicas. Quando, alguns anos atrás, essas indústrias, que mesmo essas poucas que iniciaram, elas iniciaram porque houve um atrativo por parte do Ministério da Saúde, através das PDPs, né, das parcerias de processos produtivos. E era um jogo casado, onde o Ministério da Saúde, então, compraria esses anticorpos, para que essas empresas, então, tivessem um atrativo para colocar realmente dinheiro nessas plantas, né? Só que essas PDPs hoje, elas estão desativadas, né?
Então, a gente não tem uma política de continuidade também. Eu acho que falta interesse também. Com certeza. Vamos para a próxima pergunta, então. Uma pergunta do Kenneth. O corpo pode rejeitar os anticorpos monoclonais, até mesmo os humanos, ou criar anti-anticorpos? No caso, o corpo ser sensibilizado ao fármaco? Sim, existem na terapia de anticorpos, existem o que é chamado de ADA, são Drug Antibodies, né? São os anticorpos dirigidos à droga que é um anticorpo, né? Por que os anticorpos murinos, eles são os principais, então, nessa rejeição, né, que o organismo cria o que se é chamado de HAMA, que é Human Anti-Murine Antibodies, nos casos dos quiméricos também, e até no caso dos humanos, pode haver sim, por exemplo, o adalimumab, que é um anticorpo anti-TNF, é o anticorpo de maior êxito comercial até hoje. Ele é utilizado no tratamento de todas as doenças, ou a grande maioria de doenças autoimunes. É um anticorpo humano, é considerado completamente humano. Ele foi derivado de um anticorpo murino e foi humanizado através de phage display, mas humanizado de forma completa, é considerado um anticorpo humano. E ele apresenta uma alta taxa de imunogenicidade. Os anticorpos anti-TNF, em geral, apresentam imunogenicidade, pode ser uma característica também do alvo, mas até os humanos, sim, podem apresentar, e nesse caso, a terapia precisa ser descontinuada. Existem vários anticorpos anti-TNF no mercado, e ocorre a substituição de um pelo outro quando ocorre. Nem todos os anticorpos que são gerados contra o anticorpo da terapia, eles são neutralizantes. Eles só são importantes e a terapia precisa ser descontinuada quando os anticorpos gerados são neutralizantes. Então, não é uma questão de rejeição, mas é uma questão de o anticorpo da terapia deixa de exercer a sua função, né? Certo. E quando eles não são neutralizantes, eles não necessariamente afetam o tratamento? Não necessariamente eles têm uma importância terapêutica, né? Eles podem coexistir. Tá. Próxima pergunta, do Kenneth também. Após um tempo de uso dos anticorpos monoclonais em doenças autoimunes, pode ser que ao descontinuar o uso, o sistema imune seja modulado a ponto da doença não se expressar mais? Olha, possível é. Possível é. Eu não sei te responder, Kenneth, se eu não tenho essa informação, de uma casuística, de dizer, olha, em tantos por cento pode aconteceu isso dessa forma, assim. Mas pode acontecer, sim. Isso, por exemplo, uma imunomodulação ocorre, por exemplo, no caso de transplantes, né? Depois do uso ocorre uma modulação no sistema imune depois de alguns anos de uso de drogas, né? Para o transplante não ser rejeitado, que às vezes isso existe de fato, né? Isso é conhecido. São pacientes transplantados que depois de alguns anos, ou por cansaço, ou por esquecimento, eles param de usar as drogas. E eles não rejeitam, né? Eles passaram a ser tolerantes ao transplante. Então, a modulação do sistema imune é possível. Agora, no caso da doença não se expressar mais, quer dizer, ela pode ser... ela pode deixar de ser importante, né, no contexto imunológico. A gente tem tempo para mais uma pergunta, que é a da Graziella.
Há alguma probabilidade de produção de anticorpos monoclonais conjugados a cannabis? Cannabis tem se mostrado efetiva na redução dos efeitos colaterais da quimioterapia, por exemplo. Eu não tenho nenhuma informação sobre produção de anticorpos conjugados a cannabis. Eu não tenho essa informação. Mas os ADCs, eles podem ser conjugados a qualquer um radiofármaco, uma toxina, ou a qualquer molécula que possa ter um efeito aditivo benéfico no alvo, né? Agora, no caso dessa a redução dos efeitos colaterais da quimioterapia que você cita, Graziela, é um efeito sistêmico, né? O fato do cannabis ser adicionado, ele vai atuar num tumor, por exemplo, no tumor, ele vai ter uma ação no tumor para que haja importância dele ser conjugado no anticorpo. Quer dizer, a conjugação tem por um princípio de que essa molécula conjugada vai ter um efeito adicional no local onde o anticorpo se liga. Isso eu não sei se a cannabis faz. Ok. Acredito que a gente tenha encerrado, então, essa sessão de perguntas. Doutora Ana, a gente agradece, em nome da comissão, todos agradecemos a sua presença e por essa palestra que foi maravilhosa. Tem muitos comentários positivos no YouTube, todos te parabenizando. E a gente agradece muito por você ter vindo aqui, exposto um pouco do que você trabalha e ter trazido tantas informações relevantes. Ok, muito obrigada a todos. Bom dia. Obrigada a você.